Bom dia a todas e todos, e bom dia ao pessoal também que vai estar assistindo depois o vídeo. Como o Sidney falou, é essencial que a gente relembre de alguns conceitos, né, e relembre da importância que tem as arboviroses no nosso meio. Né? Estamos, né, em um terceiro ano de pandemia, né, quando a pandemia de SARS-CoV-2, né, da Covid-19, vem para essa evolução, né, mostrando agora, talvez um maior controle, essas doenças endêmicas, doenças que já circulam há muito tempo, elas passam a nos preocupar ainda mais. Não que nesses 2 anos pandêmicos não nos preocupou muito, porque muita ação de campo foi reduzida, muita conduta profissional, né, acabou sendo esquecida, né, acabou tratando todo mundo muito genericamente como uma doença viral, e com isso, né, alguns casos possam ter sido mal conduzidos nesse período. Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho desse manejo, né, aí pegando as 3 arboviroses que a gente tem no território, que circulam de forma simultânea. Então, quando a gente pensa, tem mais dengue, mais chikungunya ou mais zika vírus, isso tem uma importância no aspecto clínico, mas isso denuncia a presença do vetor de forma abundante, né? Então, a gente sempre tem que avaliar também pensando a presença das arboviroses de maneira geral no território. E isso, quem está na clínica tem extrema responsabilidade, né? Quem observa que está aumentando o número de casos suspeitos, precisa notificar isso imediatamente, precisa colher exame específico, né? Estamos vindo de um período que não tínhamos tido tanta explosão de casos, então a gente precisa ter o diagnóstico etiológico, né? A gente precisa achar qual é desses arbovírus que está, de fato, circulando com maior abundância no nosso meio. Então, a gente vai passar, alguns, né, já têm uma vivência grande, né? As pessoas que estão há mais de uma década trabalhando na atenção à saúde, né, já conhecem bastante dengue, né, começaram a conhecer chikungunya e zika vírus também, mas a gente sabe que tem muitas pessoas também que se formaram em um período que só viram Covid-19 como a principal urgência. Mas temos que lembrar que, da mesma forma que a Covid trouxe importante transtorno na assistência à saúde, tendo que modificar a forma de atendimento, causando um colapso no sistema de saúde, a dengue também é capaz disso, assim como chikungunya e até zika vírus, né? A gente teve uma grande epidemia aqui no estado em 2008, onde todo o sistema, né, ficou colapsado. A gente precisou de uma estrutura, né, para a manutenção desses pacientes. São pacientes que não precisam tanto de UTI, mas que precisam muito de uma assistência imediata, né, de uma hidratação oportuna, né, de um cuidado ali na porta de entrada. É uma doença que se comporta um pouco diferente, né, das doenças respiratórias. Então, só lembrando, né, que arbovírus são esses vírus transmitidos por artrópodes, né? Então, parte do ciclo dele é nos insetos, né, e é transmitido pela picada do artrófago hematófago. Então, é importante que a gente lembre disso, que quando a gente tem aumento de casos, é porque existe alguma coisa que está acontecendo por trás, como o aumento dos vetores. E não adianta a gente atender casos e não ter ações para controlar o vetor. Então, por isso que é fundamental que, identificando aumento de casos no seu município, no seu bairro, na sua região, na sua área descrita aí da unidade básica de saúde, no seu pronto-socorro, que notifique os casos, mas que também informe a sua gestão que você tem observado esse aumento de casos. A gente vai estar limitado hoje a falar desses 3 arbovírus, que são os 3 que circulam. É claro que existe o vírus da febre amarela, que também tem uma importância epidemiológica importante, né, significativa no Brasil. Estamos, né, introduzindo aqui em Sergipe, no 2º semestre, a vacina para a febre amarela de forma rotineira. Então, isso é uma questão nova, mas de clínica mesmo, do dia a dia, né, do que a gente tem hoje de importância. A gente tem a dengue,
chikungunya e zika vírus. A dengue, uma doença mais conhecida no Brasil, né? Já está há quase 4 décadas aqui no Brasil. Desde 96 é um problema importante aqui no estado, tendo surtos e epidemias recorrentes. E chikungunya, né, e zika que chegaram ali perto, né, e que se tornaram doenças endêmicas aí com muita facilidade. Então, a gente vai estar falando um pouquinho dessas doenças, chamando a atenção para alguns pontos que são fundamentais para que a gente analise, avalie caso a caso e evite condutas equivocadas, né? O que chamou a atenção da equipe técnica, quando a equipe trouxe a necessidade da gente discutir esse tema, né, trazer esse tema até para antes de outros temas de doenças endêmicas que têm sido previstos para serem trabalhados com as equipes de saúde, né, como teremos na próxima semana, né, o novo protocolo de tratamento antirrábico, o protocolo de leishmaniose visceral. Então, a gente trouxe dengue antes e as outras arboviroses, porque temos observado esse aumento no dia a dia e, infelizmente, muitas condutas equivocadas. Né? Ficamos sabendo, às vezes, do caso que está internado e que se passou por uma rede de assistência pública e privada, mas que teve várias condutas ali equivocadas durante essa conduta. Então, a gente vai falar um pouquinho dela, relembrar alguns conceitos. Olha, aqui eu vou passar alguns gráficos só para mostrar que, em relação a 2021, né, a gente tem tido, no Brasil, de maneira geral, um aumento das arboviroses. Então, esse último boletim do Ministério da Saúde mostra isso. Quando a gente vê dengue, a gente tem um aumento em relação a 2021 de casos, né, prováveis notificados. Chikungunya, se observa também um número superior ao do ano passado. Vamos sempre lembrar que os últimos dados eles mostram essa queda, mas não é uma queda real, é porque há um corte na notificação nesse período, né? Mas a gente observa que há um aumento, isso pensando no Brasil como um todo. E Zika vírus também. Então, os 3 arbovírus, eles têm circulado de forma mais intensa no país durante esse começo do ano, né? Isso pode trazer consequências gravíssimas. As 3 são doenças graves, né, que trazem, além de consequências imediatas ao sistema de saúde, além do risco de óbito, podem trazer sequelas e podem trazer malformações no caso de Zika vírus, né? Então, a gente tem 3 doenças que têm gravidades diferentes, mas que trazem grandes problemas à saúde pública. Aqui é só mostrando, né, desse mesmo boletim nacional, quais são os vírus que andam circulando. A gente tem que lembrar que a dengue, né, temos 4 vírus da dengue, né, isso faz com que as epidemias de dengue sejam mais recorrentes, porque são doenças diferentes, elas dão imunidade específica para cada vírus, mas a imunidade cruzada ela é temporária, né, ela dura ali 3 meses, 6 meses no máximo, fazendo com que as pessoas facilmente estejam suscetíveis a algum dos vírus. Pelos dados, né, laboratoriais, né, do nosso LACEN, a gente tem circulando, né, até a semana epidemiológica 14 desse ano, um predomínio do dengue 2, mas também a presença do dengue 1. Né? Então, temos 2 sorotipos que circulam. Quando 2 sorotipos ou mais circulam no mesmo espaço, a gente aumenta o risco de ter mais pessoas doentes. Porque talvez algumas pessoas já tenham tido dengue 1, vão poder ter dengue 2. Alguns já tiveram dengue 2, vão poder ter dengue 1. Então, a gente aumenta o risco. Então, potencialmente, né, estamos em um período, né, de grande possibilidade de transmissão e de disseminação do vírus da dengue. Então, esse dado é importante e é importante também porque nos remete à necessidade que temos de monitorar os sorotipos. Então, o diagnóstico dessas doenças hoje
principalmente quando não estamos em uma plena epidemia, é esse monitoramento. Então, a gente precisa realizar exames, né, para que seja, de fato, diagnosticada a doença. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né, principalmente dengue e zika vírus, onde os exames sorológicos eles não nos ajudam muito. A gente precisa, né, pelo menos de forma amostral, ter exames de PCR, né, de reação de cadeia de polimerase, específico para os arbovírus, aí, para identificar se a gente está com dengue ou zika circulando. Aqui é o nosso boletim estadual, agora até a semana epidemiológica 13, mostrando que há arbovírus, né, em quase todo o território sergipano já durante esse ano. A gente fala de municípios com notificação e sem notificação, porque a ausência de casos, a ausência de notificação não indica a ausência de casos, né? A gente sabe e tem consciência que existe a subnotificação. E os municípios que estão aí, né, no meio de municípios que têm casos e que não têm casos notificados, têm que estar atentos a isso, porque quando a gente tem 1, 2 casos, talvez os casos passem desapercebidos, mas quando a gente começa a ter um surto, uma epidemia, não tem jeito de passarem, né, esses casos sem serem percebidos, porque a gente vai começar a ter óbito, e é o que a gente observa em alguns locais, né, identifica um óbito e não tem nenhum outro caso notificado. Então, isso provavelmente tem um equívoco ali, porque essas doenças, elas causam óbitos, mas elas não têm uma alta letalidade. Então, se você tem um óbito, provavelmente você tem uma infinidade de casos que não foram diagnosticados e notificados. Aqui mostrando os dados aqui dessas 3 arboviroses no nosso estado, mostrando também que de 2021 a 2022 houve um aumento na notificação de todas elas e também um aumento na confirmação de todas elas. Então, isso é importante entender. Todas elas, né, têm uma tendência a ter aumentado. E por trás disso, é claro que está o quê? O aumento da presença do vetor. Né? Principalmente dengue e chikungunya, forma de transmissão é vetorial. Zika vírus, né, além da vetorial, né, quando a gente tem uma explosão de transmissão vetorial, também tem a transmissão sexual. Isso a gente tem que estar lembrado também para as orientações, né, para gestantes, que precisam se prevenir também de infecções. Então, é importante o uso de preservativo também para evitar a contaminação pelo Zika vírus. Então, há recomendações gerais, né? Essas recomendações são recomendações do programa estadual, onde, né, para a gente conseguir melhorar o cuidado com chikungunya, zika e zika, a gente precisa melhorar a informação. Então, a gente precisa detectar precocemente os casos suspeitos. Então, quando a gente pensa que está tendo uma virose, pensar se aquela virose não se encaixa em nenhuma dessas 3 doenças e ir atrás de um diagnóstico etiológico. Ver que fase da doença é, né? Se a gente está ali antes do 6º dia, né, até o 5º dia, vamos para os diagnósticos com PCR, né? E depois, né, a partir do 6º dia, vamos atrás das sorologias, né, principalmente a sorologia IgM, logo no início. Sabendo que Zika vírus e dengue têm uma reatividade cruzada muito importante, então é preciso também detalhes da clínica para a gente conseguir fechar um caso como dengue ou Zika. É fundamental que a gente melhore essa qualificação das notificações. Então, recebe-se muita notificação, mas sem informação, sem dados clínicos, e aí fica impossível concluir que se aquele caso era mais para Zika vírus, para chikungunya ou para dengue. Solicitar, né, a sorotipagem sempre que possível, principalmente áreas que não têm ela ainda isolada, né? Tem municípios que não tem nenhuma amostra ainda, então, se está aumentando casos, os primeiros casos, é importante que identifique que vírus está circulando ali. E todos os óbitos suspeitos de arbovirose precisam ser imediatamente investigados. Por quê?
porque eles podem ser a ponta de um iceberg e porque eles podem estar refletindo erros na assistência, erros no cuidado. E é só através da identificação desses erros é que a gente vai poder ser mais certeiro nas orientações, né, que a gente vai poder identificar se foi um problema individual do sujeito ou se foi o sistema de saúde como um todo, né, que dificultou a transferência do paciente, dificultou o início da hidratação. Então, todo óbito suspeito por arbovírus precisa ser notificado imediatamente e investigado rapidamente também. E realizar a classificação de risco dos casos suspeitos. A gente vai falar um pouquinho dessa classificação de risco agora. Muitos já conhecem, né? Apesar da gente falar que é uma atualização, né? Ela não é que mudou o protocolo, é uma atualização trazendo, né, os pontos principais desse protocolo, desse cuidado que a gente tem que ter com essas doenças. O que é que a gente observa no dia a dia e a gente discute quando a gente vê os casos graves, né? Esse ano já tivemos casos graves, já tivemos óbitos, apesar de ainda não vivermos uma epidemia. Mas que no Brasil, né, em alguns estados, a epidemia ela já está posta, né, e já tem trazido todo um transtorno na rede de assistência à saúde. Então, o principal fato que a gente tem aí, a questão, é a dificuldade de diferenciar as arboviroses. Outra é a classificação inadequada da gravidade. Ou é desvalorizar queixas, não procurar sintomas de gravidade, sinais de gravidades, e o outro ponto é a coleta inadequada de exames, em períodos e momentos inadequados, né? Ou não saber que se pode colher PCR também, e encaminhar para o laboratório central, e com isso perder aquela chance de diagnóstico. É claro que se a gente tiver no momento epidêmico, a vigilância epidemiológica, né, a gerência de endemias vai, junto com o LACEN, vai determinar que tipo de amostra e o quantitativo de amostras que a gente vai colher para confirmar caso. Mas em um momento inicial, onde a gente tem as 3 arboviroses, é essencial que a gente comece a identificar os vírus que estão circulando. Os sorotipos da dengue, se o Zika de fato está circulando, né? Porque o Zika, quando a gente vai só por sorologia, a gente pode estar, na realidade, considerando casos de dengue que tiveram alguma reatividade cruzada. E acho que um fato muito importante que tem sido visto com frequência são as prescrições equivocadas. A utilização de medicamentos que não devem ser prescritos de forma alguma em casos de arboviroses. E, às vezes, em casos de virose, de maneira geral, na fase aguda da doença. Então, isso tem sido o mais preocupante. A gente tem visto fórmulas de receituários, né, trazendo ali prescrições que são totalmente equivocadas e que podem contribuir para o óbito ou para complicações desse paciente. Então, uma grande questão é essa, né? O que é que a gente tem ali? Clinicamente, a gente vai conseguir diferenciar tudo? Não. A gente vai aumentar o índice de suspeição. Existem várias tabelas, né, que tentam, desde que apareceu o Zika e chikungunya aqui no Brasil, né, são várias as tabelas que tentam comparar as 3 doenças. Eu vou estar apresentando 2 que são aqui do protocolo nacional, mas é claro que quando a gente fala, dengue tem mais dor no corpo do que Zika, né? Mas é claro que eu vou ter caso de Zika com dor no corpo. Dengue tem menos exantema do que Zika vírus, mas é claro que eu vou ter também dengue com muito exantema, com prurido, como já aconteceu em anos anteriores, antes da gente ter Zika por aqui. Então, a gente tem que se alertar pelos sintomas mais definidores, para tentar diferenciar uma de outra. É claro que eu tenho quadros mais típicos de dengue, claro que eu tenho casos mais típicos de chikungunya, e claro que eu tenho casos, né, que parecem mais com Zika vírus. Então, eu tenho as apresentações clássicas dessas doenças, mas é claro que elas também podem se confundir.
né? Então, eu tenho que pensar na evolução de cada um e nas complicações de cada uma para ter uma condução correta desde o início do diagnóstico. Eu trouxe aqui só algumas questões, né, que a gente tem visto aí, isso tem continuadamente sendo visto, né? Então, você começa a chegar paciente com febre, mialgia, cefaleia frontal, negalergia medicamentosa. Quer dizer, isso no nosso meio é uma suspeita de dengue. Então, uma suspeita de dengue, o que é que eu tenho que fazer para ela? Saber se tem sangramento, saber se tem sinal de alarme, saber se tem algum sinal de choque, de hipotensão. Então, eu tenho que procurar. Eu tenho essas informações, saber se tem comorbidades ali ele fala que não, mas as outras informações eu não tenho isso nessa avaliação. Porque só através dessa avaliação é que eu vou saber se essa pessoa precisa ter um hemograma para o mesmo dia, para a mesma hora, se ela precisa de uma hidratação venosa ou oral. E aí chega o extremo da iatrogenia na prescrição, onde há uma prescrição de Profenid, um anti-inflamatório, dexametasona, né, um inflamatório esteroide, né, numa doença viral aguda, né, onde você pode ter, na realidade, uma piora, uma dificuldade maior de controle viral, né, não deve ser utilizada em nenhuma doença viral aguda. E a dipirona, tudo bem, que aí é para febre, a dipirona, o paracetamol, pode ser utilizado com tranquilidade. Então, há um predomínio de uma prescrição bastante heterogênica. Isso não é uma coisa única. Se a gente for olhar uma sequência do plantão, a gente vai ver que isso tem sido repetido, né, como se fosse um carimbo. Né? Como falei, isso, independente de quem está prescrevendo, né, passa a ser um carimbo. Né? Faltam-se as coisas essenciais, mas, em termos de prescrição, né, a gente continua tendo prescrição aí bastante equivocadas, que são medicações contraindicadas para todas essas doenças na fase aguda. Ah, mas eu achei que poderia ser chikungunya, que estava com muita dor. Mas mesmo assim, chikungunya na fase aguda não tem indicação nenhuma de usar Profenid e Decadron. Vai usar analgésico só. Né? Os anti-inflamatórios, eles vão estar para uma fase já subaguda, uma fase crônica. Pronto, isso aqui, a pessoa estava com náusea, né? E a receitinha ali com a prednisona, para que indicação por 3 dias, né? Prescrições absurdas e atrogênicas, né? Então, o que a gente tem que lembrar no atendimento à dengue, então, muitas vezes os colegas fazem isso por quê? Porque querem melhorar o paciente de uma hora para outra. Querem fazer milagres com a prescrição. Aquilo nem melhora e, na realidade, aumenta o risco do paciente. Então, a gente tem que saber isso, que a dengue é uma doença que tem manifestações complexas, né? Que seu manejo ele é relativamente barato, né? Hidratação e analgésico é o tratamento da maior parte das formas leves e formas graves. O que tem que ser é uma observação mais ativa do paciente e uma orientação do paciente para um retorno no período adequado, se for um paciente que for liberado. Né? Acompanhar e tratar corretamente evita, né, óbito se a gente consegue fazer uma intervenção adequada e oportuna. A ocorrência de óbito por dengue é um evento inesperado, mas na maior parte das vezes ele é evitável. Ele demonstra uma falha que aconteceu na assistência. Né? Na assistência de maneira geral, desde aquela prescrição inadequada que foi feita no primeiro dia e foi liberado o paciente sem orientações, sem fluxo, seja no paciente que não procurou o serviço com a presença dos
sinais de alarme, seja numa urgência que não está organizada por uma classificação de risco, e a pessoa fica esperando 4, 5 horas, da mesma forma todo mundo, quem está grave, quem não está grave. Né? Então, por isso que o óbito ele precisa ser exposto, né, no serviço de saúde, o óbito por dengue, investigado, né, bem detalhado, para se entender bem aquela anatomia daquele óbito, por que aconteceu o óbito, para que a gente possa evitar os próximos. Então, a gente tem que lembrar, não existe uma dengue leve no primeiro, no segundo dia. No primeiro, no segundo dia, a gente não sabe o que é que vai ser daquela doença. Aquela doença, ela está começando. Ela é uma doença dinâmica, ela é sistêmica, né? E que, claro, existem fatores de risco, né? Pessoas que têm comorbidades, pessoas em situação de rua. A gente sabe que pode ter mais complicações da doença, mesmo tendo suas formas habituais, mesmo não tendo uma dengue grave, essa dengue pode agravar, porque vai descompensar outras situações ali, de saúde ou situação social mesmo. Então, um fator determinante, né, que a gente tem que lembrar da dengue são essas alterações vasculares e que vão levar ao extravasamento plasmático. Por isso, né, que a gente evita o termo dengue hemorrágica. Né? Há mais de uma década a gente já evita taxando a dengue grave como dengue hemorrágica, porque nem toda dengue que mata, ou melhor, nem toda pessoa que morre de dengue vai morrer sangrando, né? Ou vai ter sangramento que vai levar à morte. E sim vai ter o choque. Então, esse manejo adequado vai depender disso, da capacidade que o serviço de saúde, que o profissional de saúde, que o paciente tem de reconhecer precocemente sinais de alarme. Que são coisas, né, sinal de alarme, são coisas que podem estar apontando que aquele caso está evoluindo com essas alterações vasculares, que podem estar evoluindo, né, com um extravasamento plasmático, que pode estar evoluindo para um choque. Então, é um jeito de triar essas pessoas. É claro que a gente vai ter pessoas que têm sinal de alarme e quando a gente examina, o paciente não está grave. Né? Vai ter que ser colhido exames e pode ser liberado para casa. Mas o sinal de alarme obriga que a gente tenha uma classificação diferenciada desse paciente. Então, entendendo um pouco a dengue, o período crítico da dengue, isso aí é importante reforçar, né, principalmente porque muitos, né, que estão hoje na atenção à saúde não passaram por epidemias anteriores. Então, e às vezes a gente trata a dengue como uma doença, só uma virose. Então, a dengue ela tem, nos seus primeiros dias, os sintomas clássicos que a gente compreende, a febre, mialgia, falta de apetite, dor de cabeça, né, dor de cabeça frontal principalmente, retroorbitária. Algumas pessoas podem apresentar diarreia, náuseas, vômitos. E a gente começa a um período de efervescência, né? E febre alta, né? Geralmente. A febre vai baixando, podem começar a ter complicações. Podem chegar as hemorragias e a presença dos sinais de alerta, que alertam justamente para o extravasamento vascular, que pode ser denunciado pelos derrames serosos. Né? Numa fase de recuperação, pode aparecer o exantema com plurido. Na dengue também, a gente tem nesses primeiros dias aqui, pode aparecer um exantema, né? Um exantema mais transitório. Então, na dengue, a gente pode ter quadros que apresentam exantema no início e outros que apresentam lá no final, já no período de recuperação. A fase crítica que a gente chama é justamente essa fase de efervescência. Tem gente que tem os primeiros dias, na fase febril, e se recupera. Às vezes faz um exantema, ou não, mas não tem essa segunda etapa da doença, que é uma doença, que é uma resposta, né, do organismo, né,
a essa cascata aí de doenças, de vírus, né, de citoquinas, vai estar provocando isso aí. É claro que a dengue, assim como várias doenças virais, podem deixar quadros crônicos, né? A gente vê isso na Covid-19, quer dizer, uma perda de cabelo, emagrecimento, anorexia. Algumas pessoas entram em quadros depressivos, né? Mas a maior parte se recupera espontaneamente, né, após a fase febril. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A dengue é uma doença que a grande parte vai se recuperar espontaneamente, vai ter só essa fase febril e depois uma fase de recuperação. Mas um pequeno percentual vai evoluir para formas graves. Identificar quem são essas pessoas é o maior desafio. Então, esse é um resumo, né, dessa fisiopatologia, quando a gente tem a fase febril, a fase crítica ou a fase de recuperação, que em algumas pessoas pode ser rápida, né? Elas podem evoluir rapidamente, né? A fase crítica, quando ela é bem cuidada, ela evolui para uma recuperação também, mas pode evoluir para o óbito quando a gente perde o tempo de intervenção, né? Então, só lembrando, né, que as formas graves é isso, né? Existe uma desregulação imunológica que leva a uma vasculopatia, né, com lise, né, morte de células endoteliais e mononucleares. Isso abre os poros vasculares, né, afasta a junção intercelular, e isso faz com que tenha um extravasamento de proteínas e de líquidos. E vamos perdendo líquido para o terceiro espaço. Isso faz com que, na prática, no hemograma, a gente tenha uma hemoconcentração. Então, é fundamental que a gente observe. Tem gente que ainda, quando olha para o hemograma da dengue, vai direto para as plaquetas, né? Então, as plaquetas é um fenômeno normal, a queda de plaqueta. A grande maioria vai estar ali nos 120, nos 90, nos 80 mil, né? Quando essa queda é muito abrupta, sim, é um sinal de alerta, porque está caindo rapidamente. E a queda rapidamente, juntamente com todos os outros fenômenos vasculares, leva ao risco de sangramento. E um sangramento de uma mucosa, às vezes é difícil controlar. Então, a gente vai precisar, vai ser um paciente grave, vai ter que hidratar, e em algumas situações até vai precisar de uma transfusão de plaqueta para tentar diminuir aquele sangramento imediato enquanto o paciente se recupera. Então, a gente percebe essa gravidade através da hemoconcentração, da presença de manifestações hemorrágicas, por isso que a gente tem que fazer uma busca ativa dessas manifestações hemorrágicas. E como é isso? Procurar, né, questionar. Aí a gente pode ter, né, a mulher que está no período menstrual. Então, isso já é um alerta, né? Então, às vezes, é difícil medir esse sangramento, então ele já deve ser considerado. Então, é um paciente que você precisa, né, ter um hemograma para estar vendo se tem algum outro distúrbio, além da hemorragia. Se tiver, então, alguma alteração nesse fluxo, é um sinal de alerta mais, né, mais importante ainda. A plaquetopenia, né, a trombocitopenia, a queda da pressão arterial, e aí a gente tem que considerar também a hipotensão postural, né, aquele paciente que quando se levanta fica tonto, quando deita melhora, né, que mostra que está tendo essa queda de pressão e, claro, o choque e o óbito. Dengue não é aquela doença que dê para deixar para o outro dia. Eu posso estar em qualquer município aí, qualquer interior, qualquer povoado. Se eu tiver com dengue e tiver essas manifestações, eu não posso dizer, não, deixa para amanhã de manhã. Não, porque aí o choque já se instalou e não vai ter recuperação. A chance de recuperação vai ser muito baixa. Então, os sinais de alarme, né, são os sinais que trazem essa emergência do choque. Então, por isso que a gente valoriza tanto e repete tanto sobre o sinal de alarme, aí há mais de 2 décadas, né? Agora há mais de 3 décadas já se fala muito de sinal de alerta, agora sinal de alarme. Que é isso? Ele alarma que alguma coisa ruim pode estar acontecendo, né? Ele chama atenção para formas graves. E aí, vamos lá,
Isso existe aí em adesivo, em tudo que é protocolo, né? Sejam protocolos de aplicativos, os protocolos físicos também. Então, nesse momento aí, né? Nesse terceiro ou sétimo dia, é claro que isso não é matemático, né? Tem gente que lá no segundo dia já começa a ter complicações. Então, dor abdominal intensa e contínua, né? Uma dor abdominal forte, que não melhora. Cólica abdominal, pode ser. O paciente pode interpretar isso como uma dor forte? Pode. Mas vai chegar, vai ser avaliado e vai ver que tipo de dor é aquela, né? Se é uma dor está relacionada à diarreia, vômitos persistentes, né? O paciente não consegue nem se hidratar. Hipotensão postural ou lipotímia, principalmente crianças e idosos, né? Muita sonolência ou irritabilidade. Hepatomegalia dolorosa, né? Então é importante palpar o abdômen, né? Para além de procurar líquido na cavidade, né? Identificar se há uma hepatomegalia dolorosa, presença de hemorragias, né? Principalmente de mucosas, hematemes e melena, diminuição da diurese, uma queda da temperatura rápida, né? Levando a hipotermia, desconforto respiratório, porque o desconforto respiratório pode estar indicando um extravasamento de líquido, né? Para pleura aí, você ter derrames pleurais volumosos. Então, são derrames que são comuns nos casos graves e que precisam, né, serem observados, serem avaliados e que não devem ser drenados, né, que é outro cuidado que se deve ter. Às vezes a gente com pouca experiência, né, pode achar que precisa drenar. Não, a gente precisa hidratar esse paciente, precisa cuidar dele, precisa acompanhar. A drenagem aqui é só se estiver evoluindo de fato para insuficiência respiratória, né, se for um derrame bilateral e que o paciente não está conseguindo mais respirar. E o aumento repentino do hematócrito, além da queda, né, súbita aí de plaquetas. Então, esses sinais de alerta são sinais que a gente precisa saber, mas que não só a gente precisa saber, né? Os pacientes precisam saber também, as pessoas que estão com dengue precisam saber. É claro que com a linguagem que seja compreensível, né, mas precisa saber porque ele pode identificar isso, né, a gente libera um paciente que está bem, ele pode apresentar isso, né, 24, 48 horas depois, e ele precisa saber que esses sinais, com a presença desses sinais, ele precisa retornar ao serviço de saúde imediatamente. E não deixar para o outro dia, tá certo? Sempre repito isso, porque às vezes as pessoas pensam, ele não está mais com febre, então está melhorando. Então não é isso, não está com febre, não quer dizer que está melhorando. Nessa doença aqui, não quer dizer que está melhorando. Se ele não está com febre e não melhorou, pode ser que ele esteja nessa fase crítica aí e precisa ser reavaliado imediatamente. Existem, né, o protocolo ele tem alguns parâmetros de hidratação, mas existe um resumo, né, que é um fluxograma onde tenta se simplificar um pouco o atendimento, né, para diminuir a mortalidade. É claro que hidratação precisa ser sempre avaliado com a idade da pessoa, né? Crianças, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado com a hiperidratação, então precisa estar olhando o guia lá, a dose adequada para a criança. A gente pode ter o idoso que tem uma insuficiência cardíaca, que tem que ser mais monitorado nessa hidratação. Temos o paciente com insuficiência renal, anúrico, né? Que não pode ter um limite de hidratação. Então, esses são pacientes, né, principalmente aí com insuficiência renal, que vai precisar ser internado, vai precisar ficar em um leito de observação para poder ter uma hidratação adequada, né, um monitoramento adequado. Então, a gente sempre tem que saber, é um caso suspeito de dengue, tem sangramento, tem sinal de alarme, e fazer o estadiamento e acompanhar. De maneira geral, essa hidratação ali é de 60 a 80 ml por quilo em 24 horas, né, se não tem nenhuma evidência de perda de líquido, e se tem perda de líquido, né, de 10 a 20 ml
por quilo por hora. E aí com reavaliações. Na outra é aquela prescrição que você vai mandar para casa, vai ser geralmente uma reidratação oral. E, né, a com perda de líquida não, vai ser uma hidratação venosa e na unidade de saúde. Então, lembrar que para estadiar a dengue, a gente precisa dessas informações, né? Se é dengue, se está chocado, se tem sinal de alerta, se tem comorbidade, se pertence a algum grupo especial, né? Se tem um risco social. É fundamental que a gente compreenda isso. Acho que o sistema de saúde, às vezes, ele fica um pouco... ele não valoriza a questão social. Então, se a gente tem uma pessoa que vive em situação de rua, que está com a dengue, não é você prescrever uma hidratação oral e um analgésico mandar para casa que vai resolver o problema dele. Esse é um paciente que precisa ficar num leito de observação. Ah, tá tudo cheio. Ah, o corredor, não quero que fique corredor cheio. Não, mas você não quer que as pessoas morram, né? Então, uma pessoa que vive em situação de rua, né, não deve ser liberado para casa apenas com aspectos clínicos, né? Tem que estar pensando bem como é que vai se comportar essa doença nos próximas 24, 48 horas. E lembrar disso, independente de onde você atendeu, eu estou numa unidade básica de saúde, eu estou num consultório, e o paciente está grave, eu tenho que começar a hidratar ele, né? Antes de qualquer transferência. Não é porque eu estou esperando uma transferência que eu vou deixar o paciente sem hidratar. Eu tenho que começar o tratamento de imediato, porque isso é que salva vidas. É um período transitório, né? A dengue, essa forma grave, essa fase crítica, ela dura ali de 24 a 48 horas, então as condutas precisam ser feitas de forma intensa e imediata, para que, de fato, a gente consiga ter uma boa resposta. Então, resumindo, né, a gente avalia se o paciente é de grupo especial, se tem choque ou sinal de alerta. Se não tem, é o grupo A. O grupo A é o paciente que a gente vai medicar com orientação de hidratação, vai prescrever uma hidratação para casa, vai dar um analgésico antitérmico para febre, respeitando os limites de horário, né, de 6 em 6 horas. Pode até utilizar 2 antitérmicos, paracetamol, com dipirona, evitando, né, as superdosagens, principalmente do paracetamol, e orientação contra a presença de sinais de alerta. Então, a gente vai rever esse paciente, né, em 48 horas, é a maioria dos casos. Mas para a gente considerar que a maioria dos casos é essa, a gente tem que examinar, né? Então, se ele é de um grupo especial, se ele tem um risco social, ou se ele tem, né, uma prova do laço positiva, ele passa a ser do grupo B. O que é que muda o grupo B? O grupo B ele não tem choque nem tem sinal de alerta, mas ele tem alguns aspectos, pode ser uma gestante aqui também, paciente renal, ele precisa ter um hemograma. Ele precisa ser melhor visto aí para ver se não tem nada ali que já está indicando que vai complicar. Se não tem uma plaqueta que está caindo muito, se não tem um hemograma que está hemoconcentrando, né, um atócito que está aumentando rapidamente. Então, é um paciente que precisa de observação. A hidratação pode ser oral, mas é claro que em serviço de saúde, às vezes, uma hidratação venosa ela é mais rápida, né, e mais fácil de você controlar. Se tem sinal de alerta, muda tudo, mesmo sem ter ainda complicações. Mas se aparece um daqueles sinais de alerta, é do grupo C. Grupo C precisa ficar em observação. Pode ser numa UPA, num leito interno, num leito de observação. É até melhor, olha, dengue é uma doença que é melhor você estar num bom pronto-socorro do que em uma suíte, em um quarto com uma boa hotelaria em um hospital, onde você vai ser visto de vez em quando com a prescrição ali estática.
né? É melhor que você esteja no pronto-socorro, que toda hora está passando alguém, toda hora... Mas, assim, no pronto-socorro que as pessoas estejam te vendo também, né? Estejam examinando. Então, porque é uma doença transitória. Então, a maioria, em 24, 48 horas, a gente já vai ter uma resposta que está melhorando e que vai poder ou ir para a enfermaria ou ter alta. Então, às vezes, as pessoas, principalmente em serviço privado, querem subir logo para um quarto, para uma enfermaria, mas, no caso da dengue, é melhor você ter leitos de observação que estejam sempre monitorados ali. E, claro, quando você tem choque, você tem um paciente muito grave, você tem que também fazer hidratação imediata, mas são pacientes que precisam de leitos tipo UTI. Né? Precisa estar numa vermelha até ser transferido, né? São pacientes graves. E lembrando que esse tratamento do choque da dengue precisa ser iniciado com um volume de hidratação vigoroso. Às vezes, né, o colega está em choque, acaba dando uma droga vasoativa e, na realidade, você piora esse choque. Né? Você precisa primeiro ver a resposta à hidratação. Muitos vão responder bem à hidratação e depois, né, você parte para, de fato, o uso de drogas vasoativas, se for necessário. Esse é o grupo D. Né? Pronto, aqui é só um recorte. Isso aqui, olha, já foi uma novidade isso aqui na década passada, onde a gente parou de chamar de dengue hemorrágica. Hoje, né, eu me surpreendo quando alguém ainda chama de dengue hemorrágica, mas é claro que a gente tem uma dengue que é sem sinal de alerta, ou que tem até sinal, e temos uma dengue grave. A dengue grave é aquela dengue que tem extravasamento plasmático, tem hemorragia grave, e que tem comprometimento severo de outros órgãos. Né? A gente pode ter aqui também, né, algumas questões que são importantes. As formas atípicas graves. A gente vai dar uma faladinha no final delas. Lembrando que, hoje, como metodologia, a maioria dos serviços, né, privados tem também o NS1, mas que a gente tem também, né, o NS1, ele serve um pouquinho para triar quando ele dá positivo. Né, ele é utilizado, né, nos primeiros dias da doença. Né, é um segmento não estruturado do vírus, então você tem, né, uma positividade, tem uma boa sensibilidade nos primeiros dias, mas, de fato, a reação de cadeia de polimerase, né, o PCR, né, nos 5 primeiros dias, é o melhor diagnóstico, né, porque você também consegue diagnosticar que sorotipo a gente está falando. E, após, né, o 5º dia, mas aí, de preferência, né, a gente sempre orienta a partir do 6º dia, a coleta de IgM para dengue, que confirma. A sorologia IgG, ela só serve para avaliar a prevalência da doença. Ela não indica. Eu posso ter uma dengue aguda e já ter IgG porque já tive outra dengue anteriormente. Pessoal, dengue, os aspectos mais importantes assim que eu coloquei, pontuei, foram esses. A gente vai falar agora um pouquinho de chikungunya e zika vírus. Né? E se houver algum questionamento, né, alguma discussão ou alguma opinião que algum colega queira falar, aí a gente abre daqui a pouquinho para estar conversando, né, se houver essa necessidade. Então, chikungunya parece muito com dengue? Parece. Né? Dengue no passado era chamado, né, febre quebra-ossos. E chikungunya tem essa característica de ter também mialgia, mas principalmente artralgia. Febre alta é uma doença, pelo menos, né, pelo que a gente conhece até agora, pelo surto que a gente teve, pela epidemia que teve, é uma doença que é muito sintomática,
Então, os estudos apontam que até 80%, ou um pouco mais até, das pessoas que têm o vírus e que manifestam a doença, manifesta de forma sintomática. Isso é o contrário de Zika vírus, onde você tem muitos assintomáticos, e os que são sintomáticos, às vezes, são sintomáticos leves. Característica da poliartrite, do racho cutâneo, conjuntivite, né? No Zika vírus, a gente também tem a presença de rache e Zika e conjuntivite. E os sintomas podem ser tão graves que pode levar até a incapacidade, principalmente em idosos, né? A gente tem uma queda na qualidade de vida dos idosos de forma bem considerável. A dor articular pode durar meses, pode cronificar, né? E pode criar toda uma necessidade aí, como um paciente que tem uma doença reumatológica crônica. Então, só relembrando isso aqui, né? A gente tem a infecção, vamos ter casos assintomáticos, mas a grande parte do que se conhece da doença é sintomática. Temos as formas típicas, muitos vão ser só a fase aguda, alguns continuam com a subaguda e outros evoluem para a fase crônica. Fase aguda, fase viral. E as formas atípicas. Geralmente, os casos letais estão dentro dessas formas atípicas, e aí principalmente a meningoencefalite. Então, na fase aguda, né, que pode ir até 10 dias aí de duração, os sintomas agudos virais, né, como poliartralgia, exantema, febre alta. Lembrando que recém-nascidos são de muito risco. Olha, a gente tem um ponto importante que a gente, na nossa epidemia aqui, a gente acabou não vendo muito em recém-nascidos. Teve, né, mas é um risco constante. Então, a gente sempre tem que estar alerta para isso, para esse risco que é a gestante pegar chikungunya perto do parto. Idosos, né, principalmente acima de 45, a gente tem mais cronificação, mas acima de 65, a gente tem mais incapacidades. E pessoas que têm comorbidades, porque você tem descompensação de comorbidades e com isso também acaba aumentando aí a letalidade. Quando surgiu logo chikungunya, chegando nas Américas, se falava muito que chikungunya ele não matava, ele causava mais deformidades e complicações. Mas, na prática, as epidemias que a gente teve na América Central e aqui no Brasil mostrou uma alta letalidade, né, das formas atípicas, principalmente. Né, muita meningite, muito Guillain-Barré grave. Então, a recaída, ela acontece depois, né, a doença subaguda, e o mais comum, né, 2 a 3 meses após a doença, e pode durar até anos. Pode trazer também sintomas depressivos, cansaço geral, fraqueza, né, em decorrência tanto das dores como da menor, da limitação maior às atividades diárias. Então, se a gente for classificar, até 10 dias é aguda, de 10 a 90 dias é a subaguda. É preciso que a gente informe bem ao paciente, né, para que o paciente não se frustre com a presença da doença. O tratamento é sintomático, é importante que a equipe apoie esse paciente, né, faça ele entender que é sintoma da doença, né, e que as atividades que estão sendo feitas são para melhorar esse sintoma, mesmo que existam recaídas. E a crônica é quando persiste, não é acima de 3 meses, é mais comum em pessoas acima de 45 anos, e principalmente quem já tem algum tipo de lesão articular prévia, e há estudos que mostram que pessoas que tiveram muita artralgia durante a fase aguda vão ter maior risco de desenvolver a forma crônica.
E dependendo da população que é atingida, pode chegar até 50% dos casos. Tipo, se eu estou numa população que tem uma prevalência maior de pessoas idosas ou pessoas adultas, pessoas com mais de 45 anos, eu vou ter uma prevalência maior de formas crônicas. Se eu estou numa população mais jovem, eu vou ter um risco menor das formas crônicas. A transmissão vertical ela ocorre, né, ela é intensa, né, quase 50%, e é intraparto. O recém-nascido ele começa assintomático, então a mulher geralmente está na fase virêmica, aguda. O recém-nascido nasce assintomático nos primeiros dias e começa a surgir lá no terceiro, sétimo dia sintomas, como febre, síndrome álgica, recusa de mamada, descamação, bolhas, né, hiperpigmentação, edema de extremidade. Então, é fundamental que a gente preste atenção nisso aí, né, que são coisas que podem acontecer e o profissional não pensar que talvez seja chikungunya, né, não investigue chikungunya. 90% dos casos em recém-nascidos são graves, né? Podem trazer complicações neurológicas, como a meningoencefalite, o edema cerebral, hemorragias intracranianas, convulsões, encefalopatias, assim como, além de hemorragias, acometimento do miocárdio e do pericárdio. Em crianças, né, a gente pode ter, aparece em adultos também, mas é mais raro, essas formas bolhosas, né, não é comum em adulto, mas em criança é mais comum. Né? Tem um aspecto, né? Parece tão erisipela, né? Essa primeira imagem. E aqui os quadros graves em recém-nascido. Chikungunya, então, é uma doença viral, mas que pode evoluir para uma forma inflamatória crônica. Então, numa primeira fase da doença, ela deve ser tratada como se trata a dengue, né, com uso de analgésicos, né? Primeira escolha para paracetamol e dipirona, né? Pode-se, em dores muito intensas, refratárias, o uso de opioides, né, como tramadol, Tilex, né? Então, são drogas que podem ser utilizadas para melhorar, aliviar a dor, e não deve ser utilizado na fase aguda os anti-inflamatórios não esteroides. Então, os corticoides também são contraindicados na fase aguda. Então, isso tudo é fundamental que a gente entenda que fase da doença está. Então, a utilização precoce desses medicamentos não vai trazer benefícios para o paciente, né? Pelo contrário, podem trazer complicações. Maior viremia, né? Cuidados paliativos podem ser feitos nessa fase aguda, né? Compressas frias para tentar melhorar essa analgesia nas articulações, estimular a hidratação oral do paciente, repouso das articulações, né? Então, uma trabalhadora, uma dona de casa, né, não deve estar lavando, fazendo esforço, né, manter aquela articulação repousada durante esses períodos da fase aguda, né, para evitar que a gente tenha maior taxa de complicação, evolução para a fase subaguda ou crônica. Na subaguda, preferência pelos analgésicos, né? Se não tem melhora, né, você pode utilizar o anti-inflamatório por um ciclo aí de 7 dias. Se o tratamento é refratário ao uso de anti-inflamatórios não hormonais, pode-se utilizar a prednisona, mas aí já nessa fase, né, quando você tem refratários tratamentos prévios. E aí vamos falar agora do terceiro arbovírus aí, para a gente ir caminhando aí para o nosso final. Então, esse último arbovírus, em termos de conduta clínica, em termos de tratamento, né, ele é aquele que
nos exige menos, né? Ele não é uma doença muito sintomática, né? Tanto que ela era considerada, olha, essas manchetes de 2015, né, uma quase dengue, né? Porque era uma doença que em 2015 todo mundo aparecia com exantema, pode ser uma dengue leve, né? E quando colhia a sorologia, muitos davam positivo para dengue, né? Até se entender que não era dengue, sim, outro flavivírus, né? O Zika vírus, demorou, né? A maioria precisava de que tipo de medicamento? Antihistamínico, porque a maioria o que tinha era exantema e prurido. Então, a maior parte da população era suscetível quando o vírus chegou. Aqui na região Nordeste teve, né, uma dimensão que a gente não sabe nem dizer de quanto, porque é difícil, a gente não consegue ter exames sorológicos que fossem suficientes para avaliar essa prevalência da doença aqui no estado, no Nordeste, no Brasil, porque não tinha uma sorologia boa. A sorologia que tem é uma sorologia que cruza bastante, né, que é a sorologia de dengue, com a sorologia de dengue. Tanto que muitas pessoas tiveram diagnóstico de dengue, né? Diagnostiquei algumas como dengue, porque o exame dava positivo e tinha uma parte da sintomatologia. Só que um pouquinho diferente de dengue, alguns pacientes tinham artralgias, né, que é outro sintoma que aparece também. Mais leve do que a chikungunya, mas essa artralgia fazia pensar no risco de chikungunya também, porque chikungunya já tinha chegado nas Américas e Zika era desconhecido. Então, esse surto de Zika foi pensado muito em chikungunya. Dengue, chikungunya, até se diagnosticar de fato que era Zika vírus. Não há uma evidência que essa imunidade seja permanente. Então, há uma suspeita, mas não é evidência. E um aspecto é que a gente tem que apenas 18% das infecções resultam em manifestações clínicas, né, nas avaliações anteriores. Isso demonstra que talvez muito mais gente foi infectada aqui, e isso trouxe toda aquela questão da microcefalia. Então, esse problema ele não saiu do país, nem aqui do estado. Então, Zika vírus ainda circula aqui no estado. Por isso que é importante, nas suspeitas clínicas, nos primeiros dias, colher o PCR para tentar identificar a presença dele. Porque, é claro, se a gente começa um aumento de fato de Zika vírus, a gente tem que intensificar as ações de prevenção da transmissão em gestantes, né? Tanto através da prevenção com o uso, né, de protetor, para evitar a picada, né? Como também entendendo que Zika vírus é uma doença sexualmente também transmissível, a necessidade do uso de preservativo também. Porque a microcefalia é uma doença grave. Fala microcefalia, mas na verdade é a síndrome, né, de Zika congênito que traz repercussões gravíssimas aí e pode ser um importante problema de saúde pública. Só relembrando, né, que a maioria é assintomática, era chamado de uma dengue-like, né, parecia com dengue, mas febre baixa ou baixíssima, viu? Que a maioria não tinha nem febre. Considerada clinicamente como sintoma, como uma doença leve, realmente. O medicamento que necessário, geralmente um antihistamínico, quando tem muito prurido, mas pode aparecer, né, uma conjuntivite e uma artralgia. Isso aqui é só reforçando, né, que Zika vírus tem transmissão sexual, né? Então, foi bem documentado isso, né, quando o vírus chegou. Isso a gente precisa estar reforçando, porque durante um período de grande transmissão, além da transmissão vetorial, você intensifica também a transmissão sexual. Lembrando que, né, nos
5 primeiros dias aí são dias que a gente deve estar colhendo o RT-PCR. A sorologia a partir do sexto, mas o problema da sorologia é que a gente tem muita reatividade cruzada com dengue. Então, e para a gente estar encerrando, é só não esquecer, isso é fundamental, que as arboviroses, elas podem ser importante causa de doenças neurológicas, né? Os vírus são neuroinvasivos, e aí a gente começa a ter meningites virais ou encefalites virais. Então, nesses quadros de meningoencefalites, de Guillain-Barré, a gente precisa investigar a presença dos arbovírus. A gente não pode deixar de investigar, né? Os arbovírus, às vezes, são manifestações predominantes em alguns surtos de arbovírus aí pelo mundo. Então, reforço isso, né, mostrando só alguns estudos aqui. Apesar disso parecer uma novidade, não é uma novidade. Desde 1952, em Uganda, quando foi descrito lá o Zika, já se falava que não é impossível que esse vírus seja neurotrópico e que possa trazer doenças congênitas a fetos infectados de mulheres grávidas. Então, apesar de ser uma novidade, isso aí já tinha lá na literatura da época, que o Zika, né, podia ser neurotrópico e trazer infecções congênitas. Assim como a dengue já é conhecida desde as suas primeiras epidemias como causa de doenças neurológicas, meningoencefalites, encefalites, Guillain-Barré, mononeurites, né? Então, a gente tem sempre que pensar nesses diagnósticos etiológicos, quando a gente pensa da mesma forma, o Zika vírus associado também a doenças congênitas e a Guillain-Barré. Mais um estudo aí confirmando que o aumento do Guillain-Barré com a presença do surto de Zika vírus no Brasil, e o chikungunya, que classicamente pode causar na sua forma atípica, na forma que tem maior letalidade, encefalites, mielites e a própria síndrome de Guillain-Barré. Pessoal, era isso, né? O nosso objetivo hoje era trazer à luz esse importante problema de saúde pública, que as arboviroses, elas estão aqui no estado, né, desde 1996 com a dengue e nessa última década com a chegada do chikungunya e do Zika vírus, né? O vetor é um vetor extremamente domiciliado, né? A batalha do controle do vetor, ela é diária e tem que ser diária, mas o grande desafio é a gente conseguir articular ações de combate ao vetor com a boa assistência clínica. É claro, se a gente tiver controle do vetor, a gente vai conseguir, de fato, diminuir a letalidade e a incidência de casos. Mas o controle do vetor ele é multifatorial, né? Então, a gente precisa estar com a rede organizada e pensando e alerta em alerta, né? Não adianta a gente descobrir um surto ou uma epidemia quando já estivermos com as urgências lotadas, né? Então, a gente precisa estar alerta para isso, qualquer aumento. Se eu sou um médico ou enfermeiro, um agente de uma equipe de saúde e noto que está tendo aumento de casos, eu tenho que confirmar os casos, notificar imediatamente as suspeitas lá no meu município, né, para minha gerente, porque uma epidemia começa com um surto em uma rua, em uma localidade. Se a gente conseguir controlar aquele surto naquele local, talvez a gente consiga controlar e evitar uma epidemia. Pronto, pessoal, era isso.